Vamos então para a nossa aula 4 sobre os dons espirituais. Então, recapitulando, a gente foi vendo sobre como nós somos, como Deus nos fez e como talvez as nossas qualidades, a nossa paixão, nossas habilidades, os nossos dons espirituais e também o nosso temperamento, nosso estilo pessoal, tudo isso pode e deve ser usado para o reino de Deus. Então, quando eu digo que tudo isso pode ser usado, quer dizer que a sua profissão, quer dizer que o que você faz no seu dia, quer dizer que os cursos que você fez, quer dizer que toda a sua vida Deus tem te preparado para servi-lo. Talvez não em algo específico, em uma coisa só, mas de diversas formas possíveis. Nós somos chamados a servir. E é por isso que é o tema desta aula. Muito bem. Eu acho que a gente várias vezes pode ter uma perspectiva ou percepção diferente de igreja, talvez de 3 pontos diferentes. Em algumas igrejas, ou talvez para algumas pessoas, igreja é o lugar onde os membros, ou seja, as pessoas que participam, elas dependem dos líderes espirituais. Ou seja, o líder é quem dita se essa pessoa ela está progredindo ou não, se a pessoa vai caminhar com Deus ou não, ela só faz o que o líder, de alguma forma, direciona. Então, ela só estuda a Bíblia se o líder pediu, ela só faz isso se o líder colocou isso para ela. Essa é uma perspectiva de igreja que se chama dependência, ou tem uma perspectiva nesse sentido, onde é como se fossem as crianças para com seus pais. A criança pede para o seu pai, posso ir ali? Posso fazer aquilo ali? Tu me dá liberdade para fazer isso? E a gente passa de ter conselheiros, líderes conselheiros, e a gente passa a ter líderes paternais, e o que é um perigo, porque nesse momento, sabe o que a gente diz? Pastor, ora por mim, porque a tua oração é mais forte. Será? A palavra de Deus diz que os pastores têm uma responsabilidade sobre a oração e sobre o ensino da palavra, mas existe o sacerdócio universal. Deus chama todos a servir uns aos outros. Então, cuidado com essa impressão de que eu dependo daquele ou daquela para que eles possam me trazer, de alguma forma, a minha espiritualidade. Segundo ponto de vista. É o ponto de vista que hoje talvez mais é difundido da independência. É o desigrejado, talvez. Ou aquela pessoa que diz, eu vivo a minha fé. E a minha fé ninguém entende. Então, eu prefiro viver sozinho, eu não entro em conflitos, as pessoas, igreja é ruim, instituições são ruins, mas eu vivo a minha fé e eu vivo sozinho. Ou até alguém dentro da igreja decide não participar, talvez, de grupos, de envolvimentos, de programações, de participações com outras pessoas, de discipulado, porque ela diz, eu estou vivendo a minha fé, os meus problemas eu lido direto com Deus, as minhas virtudes eu lido com Ele, e pronto, eu estou vivendo independente. Parece aquela fase quando o jovem sai de casa, né? E aí ele descobre que tem boleto para pagar, e aí ele queria voltar para casa, na verdade, né? Mas para mim a maior percepção é esse anseio de independência. Eu vivo sozinho. Talvez o que a Bíblia mais fala, o que a gente mais tem estudado em 1 Coríntios 12, em Romanos 12, nos textos sobre dons espirituais, sobre o corpo, é a chamada interdependência. Eu escolho cuidar e ser cuidado para que todo o corpo cresça. Eu escolho me submeter à liderança, mas eu escolho também buscar a Deus em minha vida. Agora, eu vou cuidar de outras pessoas ao meu redor, eu vou me permitir que elas também cuidem de mim ao meu redor. Essa é a ideia do corpo. Todas as pessoas juntas, cada uma cooperando de uma forma diferente para o crescimento do corpo inteiro. Então, percebe como é diferente essa perspectiva, e isso muda a nossa forma de lidar com os dons, porque se eu entendo dependência, eu digo que só o pastor tem dom. Se eu digo independência, eu digo que cada um vive o seu e ninguém tem nada a ver com o outro. Se eu vivo interdependência, eu tenho uma responsabilidade. E a responsabilidade é de eu servir uns aos outros. Essa é a nossa perspectiva que nós estamos falando nesse curso e a perspectiva que hoje nós vamos ver, certo? Então, muito bem. O que nós vimos na aula passada, a gente tentou classificar um pouquinho, e de novo, como eu falei, né, se a gente conversar com 10 pastores, talvez os 10 vão ter uma impressão diferente, alguns pontos de vista diferentes. O que eu tenho percebido, nesse ponto de vista talvez equilibrado, é uma linha de pensamento onde nós não vamos descartar nada do que está escrito na Bíblia, mas tentar classificá-los para a gente talvez entender um pouquinho melhor essa ideia. A lista de Romanos 12, como a gente falou, é a única lista onde é precedida talvez da palavra dons. É a única lista que é colocada nesse sentido. Aí tem outras listas também, as 4 listas estão reorganizadas ali. Então, os dons do Espírito Santo ali, os 7 que nós falamos na aula passada, temos os ministérios do Filho e também do
do Senhor e também as formas de atuação, né, dadas por Deus, onde a gente vê como a gente pode se desenvolver, ou as áreas que a gente pode desenvolver na igreja, e, por fim, as manifestações do Espírito, ou seja, as formas que o Espírito se manifesta dentro dos dons e dentro desses ministérios onde a gente está inserido. Muito bem, o que hoje a gente vai falar? Nós vamos ver, então, um pouquinho mais esmiuçado a ideia dos ministérios e das formas de atuação e também das manifestações do Espírito, que eu imagino que talvez essa seja a maior dúvida quando alguém fala, vamos estudar sobre dons espirituais, beleza, e o dom de línguas? Essa é a primeira pergunta, ok. Vamos falar sobre ele hoje, vamos conversar um pouquinho sobre ele hoje, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente percebe, eu queria te convidar a abrir em 1 Coríntios 12, capítulo 11. E talvez esse texto ele vai balizar um pouquinho do que a gente está falando como ministérios e as formas de atuação. Porque se eu não balizar isso, eu digo ou eu compreendo que a mesma coisa que eles viveram lá, eu tenho que reproduzir hoje. E cuidado, porque a palavra de Deus ela foi feita uma revelação progressiva. Então, as coisas que eram vividas no Antigo Testamento, Jesus foi mostrando um novo passo. E Paulo foi continuando o ensino de Jesus, e a gente vai vendo uma sucessão de ensinos dentro disso. Então, a gente vai vendo progressivamente, da mesma forma como a história da igreja, certo? Olha o que diz 1 Coríntios 12, versículo 11, ou seja, é o texto que a gente mais tem lido nessa semana, nesse mês, e mais tem visto sobre a ideia da unidade, dos dons, do corpo e tudo mais. Versículo 11 diz assim: todas essas coisas, ou seja, todas aquelas manifestações, os ministérios, todas essas coisas que foram precedidas, que Paulo estava falando em Coríntios 12, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Agora, para mim, esse aspecto do como quer dizer que, primeiro, eu não posso engessar e dizer que eu sou o árbitro de como o Espírito Santo pode agir com seus dons. Ele age como quer e conforme vai abençoar a igreja e vai trazer crescimento para o corpo. Então é perigoso quando a gente coloca as caixinhas e a gente determina Deus só pode agir assim. Cuidado. Porque nesse sentido, nós não estamos limitando o poder dele, obviamente, mas a gente está talvez limitando a percepção do poder dele. Nesse sentido, se Deus age como quer, se o Espírito age como quer, ele pode conceder dons às pessoas e pode mudar talvez esses dons, pode transformá-los de uma maneira diferente, dependendo de como é necessário para uma igreja. Então, como a gente falou, eu creio que uma pessoa que está numa tribo indígena e ele está sendo precursor ali da palavra de Deus, Deus vai manifestar muitos dons provavelmente ali que vão ser necessários para aquele momento. Talvez quando tiver uma equipe formada, mais gente, talvez isso não seja necessário para uma pessoa, mas seja espalhado entre os outros. O Espírito usa como quiser os seus dons. Da mesma forma que ele também pode usar de uma maneira diferente no Antigo Testamento, aliás, no Novo Testamento, né? Ali na igreja primitiva, onde havia necessidade de muitas coisas, e também hoje. O que não quer dizer que os dons cessaram, mas quer dizer que a necessidade deles, ou a forma que eles estão agindo, podem ser diferentes. Quer ver alguns exemplos? E aí eu quero começar a lista, então, com vocês. Primeiro texto, primeira palavra que cita ali, nesse texto ali de Efésios 4:11, juntando com 1 Coríntios 12:28. Os apóstolos. Os apóstolos, eles eram pessoas que eram, na verdade a palavra apóstolo significa enviado, né? Então ele é enviado para uma comissão. Na palavra de Deus, os apóstolos são apenas aqueles que viram Cristo ressurreto. Ou seja, Paulo entrou como um apóstolo porque ele teve a presença do próprio Cristo também, apesar de, talvez em vida, não ter esse convívio, essa proximidade. Agora, os apóstolos, a definição deles é que eles foram chamados pelo próprio Cristo. Ou seja, nós não temos apóstolos no sentido deste apostolado neotestamentário, como diz ali a palavra. Então, se eu digo na igreja que existem apóstolos, ou seja, pessoas que o próprio Cristo comissionou, eu me preocupo, porque não é o que está acontecendo. Agora, obviamente, Deus nos chama para ser pastores, Deus nos chama de diversas formas, mas o próprio Cristo não se revela mais dessa maneira. Muito bem. Por que acontece isso? Eles foram os alicerces da igreja, e quando a gente vai ver sobre o que Cristo vai falar, ele vai falar com Pedro sobre as chaves da igreja, sobre o princípio da igreja. Ele fala sobre essa pedra eu vou edificar. Não sobre Pedro, não sobre os apóstolos em si, mas sobre o Cristo que é a pedra. Mas ele utilizaria primeiramente os apóstolos para começar a sua igreja.
Então, por que era importante que essas pessoas tivessem contato direto com Cristo para que elas fossem o precursor, ou talvez os iniciadores desse aspecto de igreja? Agora, você vai ter que concordar comigo que a igreja já começou, e já começou há muito tempo. A igreja já começou há quase 2000 anos. Então, desde os primeiros séculos depois de Cristo, isso já era algo real. O que hoje a gente percebe no aspecto, talvez, do apostolado, da questão de ser enviado? Pioneiros no ministério. Alguém que está abrindo um ministério onde não existe. O que ele está fazendo? Ele está ensinando, ele está capacitando, ele está trazendo a palavra de Deus para lugares onde não foram enviados. Então, se parece, às vezes, muito mais com um missionário ou com alguém precursor do que talvez com um grau maior dentro de uma igreja, que é onde a gente vê hoje em dia a questão da apóstolo. O que eu quero dizer com isso? A forma que o Espírito usava, talvez, essa área naquele momento, talvez não seja a mesma forma que ele use hoje. O que não quer dizer que talvez essa forma de atuação cessou, mas sim que ela tem um aspecto diferente hoje pelo que nós vivemos. Segundo ponto, profeta. Profeta é aquele que proclama a verdade de Deus. Agora, você vê no Antigo Testamento profetas que eram emissores do próprio Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não estava sendo revelada ainda. Não havia um escrito que as pessoas podiam ler, e essa é a palavra de Deus. Então o profeta precisava ensinar. No Novo Testamento havia muitas coisas sendo ditas e acontecendo. Agora, depois de Cristo, nós temos a palavra. E a questão das profecias, como a gente via antes, elas são muito mais colocadas pessoalmente na vida de pessoas. Ou seja, é a ideia de discernir e revelar as verdades aos outros. Ela tem uma revelação progressiva, ela tem sido diferente utilizada hoje. Os evangelistas, os portadores das boas novas. Isso nós vemos hoje em dia também, pessoas que têm facilidades tanto do evangelismo como vivem e desenvolvem ministérios dentro disso. Ao apresentar Cristo de uma maneira viva. Agora, obviamente, no início da igreja primitiva, esse aspecto era literalmente começar do zero. Hoje, você tem que praticamente, principalmente no Brasil, reorganizar uma impressão. Porque quando pergunto para 100% das pessoas, fala, conhece Jesus? Conheço. E você parte disso para tentar reorganizar na mente dela que Cristo é muito mais do que a pessoa possa ter na sua mente, talvez de histórica só, de falar, não, Cristo é o da Igreja Católica, lá e pronto. Então, é uma reorganização e os evangelistas existem. Pastores, nós vemos no nosso meio, estamos aqui contribuindo para conduzir o rebanho do Senhor em cuidado. Os mestres, alimentar o rebanho espiritualmente. Todos esses atributos, essas formas, continuam acontecendo. A questão da administração, a capacidade de organizar os recursos dentro das necessidades, ou seja, pessoas que são dotadas por Deus para dentro do seu dom de serviço, talvez, colocarem as coisas em ordem e ter uma organização muito mais clara da gestão, de fato, de uma instituição, de uma igreja, de uma missão, e que bom que Deus capacita pessoas para isso, porque senão nós teríamos problemas, às vezes de dívidas e outras coisas, por incompetência, literalmente, pelas pessoas não saberem fazer. A questão de prestar ajuda, a sensibilidade e auxílio prático a necessidades ao redor. Tem um ministério que ele se chama Ministério Base. É uma missão, e ela é muito legal, você pode procurar na internet, que o objetivo deles é auxiliar os missionários que estão no campo e estão cansados hoje, ou estão passando por algum dilema. Então, o que eles fazem? Tem um missionário lá que ele está há muitos anos já no campo, trazem ele, levam para o hotel, o cara vai descansar, eles veem as necessidades, veem o que eles precisam ali para reorganizar a missão e envia o cara de novo. Então, eles são uma missão de auxílio. Eles não são uma missão de ponta de flecha, de estar lá na frente, mas eles auxiliam diretamente essas pessoas. Prestar ajuda, existe ministérios diretamente voltados para isso. Por fim, você vê então, como eu coloquei numa última categoria ali, a questão de milagres, dons de cura e diversas línguas. E aí, muitas vezes, como eu disse, parece que na igreja, essas são as coisas que a gente diz. Isso é espiritual. Isso é ação do Espírito. Porque quando isso acontece, é fogo do céu e essa igreja tem o Espírito. A verdade é que todas as outras coisas também são espirituais. Também são coisas que o próprio Deus, o próprio Cristo tem instituído. Todos os dons são espirituais. E agora, essas percepções, eu quero te voltar à ideia, a 1 Coríntios 12, 11. O Espírito usa como quer. Ou seja, o que acontecia naquela época? Eu quero te convidar a você ler um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Ou seja, o próprio Paulo vai se referir, talvez, a algumas coisas nesse sentido, sobre essas áreas que ele desenvolvia. Então, olha o que diz o versículo 12, tá? De 2 Coríntios 12.
as marcas de um apóstolo, ou seja, aquele que foi chamado pelo próprio Cristo para esse ministério de proclamar a verdade no meio, as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. O que Paulo estava falando aqui? Ele estava fazendo, talvez, a sua defesa do seu ministério, seu apostolado. Então, estava mostrando um pouquinho a sua correlação com os outros apóstolos, os outros discípulos, mas ele estava mostrando. Existiam marcas, onde o próprio Jesus colocou para os apóstolos sobre milagres, sobre curas, sobre coisas muito definidas, porque a palavra de Deus estava sendo pregada de uma forma muito clara e ela precisava, como precursora, mostrar a grandeza e o poder de Deus. A palavra de Deus não estava revelada na palavra, então muitas coisas eram visíveis, eram mostradas. Por que hoje talvez a gente não vê tantas formas de cura, tantos milagres, apesar que nós vejamos milagres? Apesar de que talvez você ou eu conheçamos histórias de pessoas que manifestaram de alguma forma um dom de línguas bíblico. Conhecemos histórias de pessoas que talvez demonstraram talvez a cura de uma forma bíblica e pessoas que também demonstraram milagres de uma maneira bíblica. Agora, como isso acontece? Provavelmente de uma maneira diferente do que no ambiente neotestamentário, porque nós temos a palavra de Deus. Então eu não preciso de uma manifestação diferente se a palavra de Deus está me falando tudo o que eu preciso para conhecer a verdade e a salvação. Ou seja, nesse sentido, obviamente nós vamos ver histórias, nós vamos perceber situações. E que bom que essas situações estão ao nosso redor, que mostram o poder de Deus, mas nós não somos caçadores dessas situações. Essas circunstâncias, elas são sobrenaturais. São momentos específicos onde nós vemos. Para os apóstolos, isso eram marcas. Para o cristão, isso pode acontecer e pode se manifestar. Mas é o momento onde a gente não vai enaltecer a pessoa que aconteceu isso, a pessoa que fez, mas o Deus que agiu dentro disso. Nós não vamos enaltecer para como se fosse esse o dom necessário para todos, mas sim um presente de Deus naquele momento. Nós temos momentos como igreja. E eu consigo lembrar claramente de uma situação que eu quero só servir como exemplo, tá? Como isso pode ser perigoso. Há uns 15 anos atrás, eu lembro de como igreja a gente estava passando por uma situação onde duas meninas estavam com câncer. Então, foi uma época um pouquinho diferente da outra e tal, mas duas estavam com câncer, duas estavam passando por uma debilidade. Nós oramos como igreja pelas duas, nós oramos como família pelas duas. E de várias formas, os pais entendiam que Deus estava agindo naquele meio. A grande questão é que uma veio a falecer e outra veio a ser curada. Quer dizer que a gente orou pouco numa situação? Quer dizer que, então, não houveram pessoas que tinham milagres ou curas ali no meio para poder tocar? Puxa, se essa pessoa tocasse, soberania de Deus, propósitos de Deus que a gente não entende. Mas, se ele é soberano, ele sabe os motivos para uma cura, e a gente vê coisas que Deus tem feito através dessa cura também, e talvez para a não cura, mas talvez fortalecimento da família de outras formas. A gente não entende os jeitos de Deus, mas eu quero te dizer que Deus é soberano sobre tudo isso. Então, não coloque Deus numa caixinha, mas entenda que Ele pode agir. No meio do que nós vivemos na pandemia, Deus pode curar todos os enfermos, Deus pode, com estalo, tirar todo o Covid, todas as situações no nosso meio. Mas Deus é soberano e Ele tem propósitos dentro de tudo isso que nós não entendemos. Nós somos limitados, mas Ele também está agindo. O que Deus nos chama a fazer é orar. O que Deus nos chama a fazer é interceder por essas pessoas. O resultado é dele. Entende a nossa responsabilidade nesse sentido? Muito bem. Esses são os ministérios e as formas de atuação. Quero passar agora, então, para a gente ver as manifestações do Espírito. Ou seja, aqui entram como as coisas se manifestam. E aqui é onde a gente vê a maior diferença, talvez, de igrejas para igrejas pentecostais, igrejas talvez mais tradicionais, a forma em que a gente percebe essas manifestações, a forma que a gente lê elas. Por isso, agora eu quero fazer uma outra base para esta parte, baseada em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21, tá? Então, eu queria te convidar a abrir nesse texto, que eu acho que ele vai nos alicerçar muito para tudo que nós vamos falar a partir de agora. Olha o que diz lá, 1 Tessalonicenses 5, 19. Diz assim, primeiramente, não apaguem o espírito. Ou seja,
Se ele diz não apague um espírito, quer dizer que talvez é possível que a gente apague. Obviamente, nós cremos que um dia o Espírito Santo selado no nosso coração, ele nunca se apartará, ele sempre estará conosco, nós temos certeza da salvação. Agora, a grande questão é que nós podemos talvez deixar de estar sensíveis a ele, ou endurecer o nosso coração, ou a gente pode estar sensível à ação do Espírito Santo. E aqui eu quero começar uma coisa bem simples. Nós somos, como igreja talvez tradicional, muito céticos. A gente é cético. E eu lembro do nosso tempo indo lá para a fase, para Crista, toda terça-feira a gente ia. E era engraçado, irmãos, porque muitas terças-feiras a gente chegava e exatamente 15 minutos antes da gente chegar lá, um menino brigava com o outro e a ala fechava. E a gente não podia entrar e compartilhar a palavra do Senhor. A gente podia dizer, puxa, que azar, que coisa. Mas como a gente estava entre várias igrejas, e tinha outras igrejas também, pentecostais no meio, eles falavam, vamos orar. Pô, Satanás está querendo atrapalhar realmente o nosso tempo aqui. E de fato, Satanás estava querendo atrapalhar, porque isso acontecia várias vezes. Muitas terças-feiras que a gente chegava lá no meio, chegava lá, acontecia alguma situação que não aconteceu em nenhum momento na semana, nem quando o pessoal de Umbanda, nem quando os outros espíritas tal iam lá, às vezes compartilhar alguma coisa, nada acontecia. A gente ia e bem na hora tinha alguma coisa. A gente precisa orar, porque existe uma batalha espiritual no nosso meio. Da mesma forma que o Espírito Santo fala no nosso coração, ele age, ele tem momentos sobrenaturais, e às vezes você chora no ambiente culto, ou você está chorando durante a semana, e fala, eu estou cansado, estou emocionado. Será que não é o Espírito Santo tocando teu coração com alguma área? Irmãos, que nós sejamos espirituais, que a gente possa perceber a ação de Deus no nosso meio, e que a gente não seja tão cético com relação ao que o Espírito está fazendo no nosso meio. Ele está agindo. Então, pois bem, não apaguem o Espírito. Versículo 19. Versículo 20. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. O que é o princípio que Paulo está falando? Primeiramente, deixe o Espírito Santo ser algo sensível para vocês. Então, não apaguem a profecia, não apaguem revelações, não apaguem coisas sobrenaturais que podem acontecer no meio de vocês, mas provem elas. Aí é o ambiente bíblico disso. Porque se eu digo que nada é espiritual, eu estou sendo incoerente com a palavra de Deus, dizendo que o Espírito Santo se manifesta. Então, eu preciso entender que as coisas são sobrenaturais. Existe uma batalha espiritual e o Espírito Santo está agindo no nosso meio como igreja. Agora, se eu digo que tudo é espiritual também, tudo vem de Deus, aí o meu problema é lá 1 Coríntios 12, que a gente começou lendo, que foi, não sejam ignorantes quanto aos dons. Então, estuda, olha o que a Bíblia fala, para que nós não sejamos ignorantes e não deixemos as coisas nesse sentido, de falar, qualquer coisa vale. Então, se alguém fez uma palavra de profecia, alguém me revelou uma coisa, deve ser verdade. Prova o Espírito. Prova essa situação. Será que isso é coerente? É coerente com o que eu estou vivendo? É coerente com o que as pessoas estão me mostrando? É coerente com o que a gente está lidando? Tudo isso é importante, certo? Muito bem. Vamos ver, então, um pouquinho sobre essas manifestações do Espírito que a gente pode encontrar em 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Primeira coisa, palavra de sabedoria. Um aspecto, talvez, e eu estou pegando aqui algumas formas até do próprio grego, tá? Da palavra do grego mesmo, que ela significa, talvez alguns outros estudos junto também sobre o que alguns estudiosos compartilham sobre essas ideias. Muitos dizem que palavra de sabedoria e conhecimento é a mesma coisa. Eu acredito que se Paulo classificou duas coisas diferentes, é porque ele queria dizer duas coisas diferentes. Então, primeiro, palavra de sabedoria, talvez é uma coisa mais a ver com conselhos sábios, a utilização de fato da sabedoria, até em talvez interpretação de sonhos, uma percepção assim. Então, a grande pergunta é, puxa, eu tive um sonho, será que é de Deus? Prova. Agora, quer dizer que tu já vai dizer que tudo isso é de Deus e tudo mais? Cuidado. Agora, existem pessoas que têm sonhos e que Deus vem falando para o nosso coração, e a gente precisa estar sensível, porque talvez são coisas que nós precisamos cuidar. Às vezes são coisas que, de fato, não são o que Deus está falando, e são até opressões, e a gente precisa provar, de fato, os espíritos para entender isso vem de Deus ou não. Palavra de sabedoria, talvez uma pessoa que tenha uma palavra sábia para ti nesse momento. Palavra de conhecimento, talvez um conselho quanto ao entendimento de alguma circunstância, um aspecto concreto. Então, entende que a sabedoria é uma coisa mais espiritual, talvez o conhecimento é algo mais concreto, algo mais prático para ser feito também. A fé é a convicção para lidar com um grande problema na confiança de Deus.
Então, às vezes, se manifesta numa fé tremenda. Ontem eu estava conversando com uma moça que perdeu a sua mãe ontem. E para mim, encheu o coração, porque eu falei com ela, ela falou, pastor, eu me sinto forte, porque Deus está comigo e eu quero compartilhar o reino para as outras pessoas, com meus irmãos que não conheceram a Cristo ainda. Gente, eu me fortaleci na fé dela, porque ela tinha acabado de perder a mãe, menina jovem e tal, mas tão firme com a palavra de Deus, que chega a assustar. E é incrível de ver isso. É o que Deus está fazendo no nosso meio. A cura, a capacidade divina para restaurar enfermos e mostrar a grandeza de Deus através disso. Então tem um propósito dentro da cura também. Os milagres, realizar ações sobrenaturais manifestando o poder de Deus. Ou seja, são coisas sobrenaturais, mas é diretamente ligado ao poder de Deus. A profecia, revelar uma verdade oculta, trazendo crescimento ao indivíduo, ao corpo. Então entende que essas coisas podem acontecer no nosso meio? Talvez você vá num ambiente onde dizem, eu fui curado. E ok, Deus pode curar. Agora, nos preocupa quando, por exemplo, a gente vê um ambiente onde se chama o show da fé. Poxa, se a fé é a certeza das coisas que não se vê, como é que eu estou querendo mostrar ou promover através dessas coisas? Se eu entro num ambiente onde diz que a marca de todo cristão tem que ser fazer milagres, fazer curas, cuidado, porque essas são as marcas dos apóstolos, como nós lemos. Isso pode se manifestar hoje? Sim, mas o Espírito usa como ele quiser. Então a gente não pode enjaular e enquadrar dizendo, ó, não, se naquele momento aconteceu, agora tem que acontecer desse jeito. Então eu declaro que tu está curado. Cuidado. Muitas pessoas fazem um desserviço, às vezes, no ambiente de igreja, quando elas dizem que a pessoa declara que a outra está curada e a pessoa vem a falecer. E diz, não, essa pessoa não teve fé que ia ser curada. Cuidado, porque a gente precisa provar os espíritos. Provar se isso provém de Deus, ou de uma má interpretação bíblica, ou de um sentimento, de um anseio, mas que não é o que a palavra de Deus tem se revelado. Todas essas coisas podem acontecer. E eu estava conversando até com um outro pastor nesses tempos, sobre alguém até no ambiente da nossa igreja, em que Deus revelou uma verdade, revelou uma profecia. E aonde isso foi manifestado, talvez, para esse pastor, e me arrepiou quando eu escutei, e falei, puxa, é exatamente o que talvez esse pastor precisava escutar naquela hora, era exatamente a situação que queria acontecer, que precisava acontecer naquele momento, e de alguma forma essa pessoa sonhou, essa pessoa teve uma interpretação de Deus, orou muito por isso, orou muito para ver se ela compartilhava ou não, como ela compartilhava, então entende que é algo muito delicado, mas isso abençoou profundamente aquela família. Eu posso dizer para vocês que eu oro tantas vezes assim, para Deus, me manda uma palavra profética no nosso tempo de igreja. Deus, cadê o nosso pastor? Então, ou vai ser assim? Como é que vai ser a equipe? Como é que vão ser os próximos dias? E Deus escolheu a palavra dele para me confortar. E Deus escolheu a palavra dele, ou talvez pessoas ao nosso redor, para dizer, no tempo certo eu vou revelar. Mas confia. Então, entenda, nem sempre Deus vai se manifestar de uma forma tão audível e tão clara. Quando ele se manifestar, você não vai ter dúvida. Mas Deus muitas vezes se revela através da sua palavra, do conforto dos irmãos, do cuidado. Então, não tenha pretensão de pedir assim, de ansiar, falar, eu preciso disso. Você precisa do que Deus sabe que você precisa. Então, esse é o entendimento. Muito bem. Discernimento de espíritos é o próximo. É a ideia de discernir a verdade e a mentira, perceber falsas profecias. E é uma pessoa que talvez ela tenha uma sensibilidade espiritual de quando alguma pessoa está no meio e fala, puxa, eu tenho um sentimento de que as coisas não estão bem ali. Tem alguma coisa de errado naquele sentimento, e como é que se prova? Talvez confirmando essa situação em algum momento, talvez, puxa, realmente o que foi estabelecido, o que foi percebido por aquela pessoa, ela foi comprovado e foi vivido depois. E isso acontece no nosso meio. Agora, o que precisa ser cuidado nisso? Sentimentos. Existem pessoas que têm sentimentos ruins com outras. Opa, não gosto muito daquele líder, não gosto muito daquela pessoa. E aí eu começo a espiritualizar, às vezes, demais, dizendo, Deus está me falando que esse cara é pecador. Deus está falando que esse cara é promíscuo. Cuidado. A Bíblia fala muito claro, quando você tem alguma acusação contra alguém, você precisa ir junto com outra pessoa, conversar isso. Então, provar de fato essa ideia, e não a gente chegar acusando e principalmente compartilhando com outros falsas acusações. Porque quem tem o discernimento de espíritos tem sabedoria também para lidar com isso. Então, todos esses aspectos, principalmente a questão de cura, de milagres, de fé, de profecia, discernimento de espíritos, são pessoas que Deus tem dotado e necessitam de muita sabedoria para saber quando
compartilhar e quando não. Por fim, a questão das línguas. Primeira questão, variedade de línguas. Em muitos ambientes, a gente vê a variedade de línguas como línguas estranhas. Então, se fala 1 Coríntios 13 da língua dos anjos, fala, então é essa língua que a pessoa fala. E ela começa a falar várias onomatopeias e várias palavras e fala, nossa, essa pessoa é espiritual. E até alguns ambientes que as pessoas dizem que esse é um pré-requisito. Nós vamos falar sobre isso agora. O que a Bíblia fala sobre isso? Mas, de fato, quando a gente vê lá em Atos 2, e eu quero que você volte lá para ler comigo, junto. Atos 2, a partir do versículo 4, olha o que diz o início do Espírito Santo, a forma que ele desceu, certo? E o que aconteceu depois, tá? O Espírito Santo desceu, como línguas de fogo, se manifestou dentro da vida das pessoas, e olha o que diz o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava, certo? Versículo 7 e 8 agora. Olha o que diz ali. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Ou seja, o que o texto de Atos 2 está falando? As línguas que eles falavam não eram línguas de anjos, não eram línguas diferentes, eram línguas estrangeiras, de outros idiomas, pessoas que não sabiam falar aqueles idiomas, não tinham aquela facilidade e, de repente, elas manifestavam aquela língua, mesmo sem ser algo natural. Agora, a gente vai ver daqui a pouquinho o propósito para isso. E que tem um propósito também para que essas línguas sejam compartilhadas e sejam feitas. Da mesma forma que existe a variedade de línguas, ou seja, pessoas que vão ser usadas por Deus em determinados momentos para compartilhar em outras línguas situações específicas e para trazer crescimento, existe também a questão da interpretação de línguas, ou seja, a tradução para tais idiomas de forma a abençoar o todo. Então, entende como é perigoso quando no ambiente alguém começa a falar em línguas estranhas ou falar em outras línguas e diz, não, esse é o japonês, ou até uma língua que existe não é japonês, mas existe alguém que está traduzindo? Então, cuidado, porque quem diz que é, ou quem diz que não é? Quem diz que não é um sentimento, ou não é uma outra percepção, ou não é uma coisa que ela aprendeu, porque a gente aprende liturgias. E se elas são reais ou não, a gente vai aprender aos poucos. Por fim, princípios dentro disso. Primeira coisa, 1 Coríntios 12, 31 diz o seguinte. Eu queria te convidar a abrir lá, e talvez esse é um dos textos que mais nos leva, ou talvez mais leva a interpretações ruins nesse sentido, porque ele diz assim, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Muito bem. O que parece para algumas pessoas? Puxa, dom de línguas, coisas incríveis. E o que acontecia na época lá de Coríntios? Dom de línguas. Eu quero manifestar isso, eu quero ter a manifestação do Espírito Santo através das línguas estranhas, de outras línguas. Isso é uma coisa sobrenatural e eu quero mostrar aos outros. O que eu quero dizer para você é que existe uma diferença entre a utilidade e o requisito. Não existe nenhum desses dons que sejam pré-requisitos para que o Espírito Santo esteja no meu coração. O Espírito Santo está no meu coração, ele prova que eu terei dons espirituais, certo? E eu recebo o Espírito Santo na regeneração, quando eu entrego a vida para Cristo. Se isso acontece nesse momento, então quer dizer que o Espírito habita em mim e agora eu posso servi-lo de uma forma muito clara. Nesse sentido, o dom, ou dom de línguas, ou a manifestação de línguas, ou várias dessas outras coisas, elas devem ser úteis para o corpo. E não são, de forma alguma, requisito. Não existe nenhum dos dons que seja um selo para dizer assim, o Espírito Santo está agindo nessa pessoa porque ela fala em línguas, ou porque ela faz milagres, ou porque ela faz isso. Estarmos no Espírito Santo é a nossa entrega para Cristo. A consequência pode ser manifestada de várias formas. Por isso, Paulo falava sobre o corpo, sobre alguns dons diferentes dos outros, os maiores, os menores, situações diferentes. Sabe o que ele está falando ali sobre um caminho maior? 1 Coríntios 13, 1. E é o próximo texto, então, desses princípios. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. E ele vai compartilhando, talvez um dos textos da Bíblia mais lindos, que ele fala sobre o amor e que mais se usa em casamento, como se dissesse só sobre o casamento de marido e mulher, ou situação de marido e mulher, mas esse texto está falando sobre o amor fraternal, o amor ágape, o amor que Cristo manifestou por nós e que nós devemos manifestar pelos irmãos. Ou seja, o que Paulo está falando é,
não se liguem nos dons de forma que vocês se sintam orgulhosos, de que forma que vocês achem que é essa a ocupação de vocês. O trabalho de vocês é amar. E se a forma que Deus tem capacitado vocês é através de alguns dons, o resultado continua sendo o amor. Porque de nada adianta eu ter uma paixão, eu ser apaixonado por algo, e eu saber e ter habilidades dentro disso, eu ter dons que Deus me deu, eu ter um temperamento perfeito. Se eu não tiver amor, nada disso vai. É como só som, só barulho, não serve de nada. Mas mesmo que eu não entenda plenamente hoje todos os aspectos, é isso que eu quero te dizer, mesmo que você não saia daqui com a caixinha pronta, e que você não tenha essa pretensão de ter a caixinha pronta, saia entendendo que você precisa amar as pessoas. Servir os outros é amá-los. Olha então, 1 Coríntios 14, rapidamente o que diz nesse texto. 1 Coríntios 14, a partir do versículo 1, diz o seguinte: sigam o caminho do amor, ou seja, estamos vendo uma sequência dos capítulos de 12 até o 14. Tá? Primeiramente, nos melhores dons. Dentro dos melhores dons, agora nós vamos ver o que Paulo estava falando sobre os melhores dons. Ele fala sobre o amor, então. E o amor, nós vimos que o amor é a base de tudo que nós fazemos. E agora, o capítulo 14, ele fala assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia, ou seja, proclamar as verdades espirituais aos outros. Talvez esse era o dom aonde Paulo estava falando. Se vocês querem crescer num dom, cresçam na profecia, em revelar para os outros a verdade, em proclamar a verdade para os outros. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Ou seja, às vezes, existe um momento onde essa manifestação de línguas é manifestada, mas não está servindo para o corpo ou para o todo, porque não tem ninguém que interprete. Então, de que adianta eu dizer assim, Deus, eu quero revelar isso, eu quero saber isso, eu quero poder utilizar essa manifestação para dizer assim, o Espírito Santo está em mim. Agora, o que Paulo está dizendo é, gente, se vocês querem manifestar uma coisa, proclama a verdade de Deus para os outros. Porque as pessoas estão sedentas, elas precisam dessa verdade. O propósito é para glorificar a Deus e para edificar o corpo. E se você está utilizando essa manifestação e não é para edificar o corpo, cuidado, porque você está perdendo oportunidades. Então, se é para que vocês cresçam em algo, cresçam no que mais é visível para que o corpo seja abençoado. A não ser que tenha quem interprete essas línguas. E aí talvez seja uma palavra que edifique o corpo também. Então, percebe? Tudo se baseia ou se delineia pelo propósito. Eu preciso ter um propósito dentro disso, e o propósito é o crescimento do corpo, é a glorificação de Deus. E se isso não está acontecendo, eu não estou utilizando aquela manifestação ou aquele dom da maneira correta. Então é isso que Paulo vai falando sobre o dom. O mais importante, ou as características mais importantes, é que a gente proclame as verdades para que o corpo seja edificado. Por fim, tudo isso é manifesto de uma ordem específica, feitos com ordem. 1 Coríntios 14, de 27 a 33. Olha o que diz esse texto. A partir do versículo 27 diz assim: se porém alguém fala em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Então, o que é o princípio nesse sentido? O que Paulo está falando é, as coisas precisam acontecer em ordem. Provem os espíritos. Então, se alguém está falando em línguas, precisa ter pessoas que o interpretem. E se talvez duas pessoas estão falando juntas, precisa realmente de uma validação de falar isso vem de Deus ou não vem de Deus. Se isso não tem ninguém que interprete, que essa pessoa abençoe a si mesmo naquele momento, talvez é um tempo espiritual dela com Deus, que pode ser um testemunho depois, mas naquele momento não está edificando a igreja. Se a pessoa profetiza, que abençoe os outros, mas que também sejam 2 ou 3, com ordem, decência, porque Deus é um Deus de ordem. Agora, não está dizendo nesse texto, apaga o espírito, porque não é para ter nada disso na igreja.
Está dizendo, se isso acontecer, que tenha ordem. Então, que a gente possa estar sensível ao que o Espírito Santo fala. Muito bem. Vimos várias coisas sobre os dons. E agora eu quero te colocar nesse último aspecto algo bem simples. O que você percebeu nessa aula inteira? Nós falamos sobre esses 4 pontos, esses 4 tópicos. A paixão, as habilidades, os dons espirituais, o estilo pessoal. Ou seja, Deus tem trabalhado na tua vida inteira para que você sirva a Ele. Desde as coisas que você menos achava importante, menos achava relevante, até talvez os maiores cursos, maiores preparações que você fez. Deus tem utilizado tudo isso para servir. Deixa eu compartilhar um pouquinho do que eu percebo na minha vida nesse momento, então. A primeira coisa, paixão. Eu percebo que eu tenho paixão por empolgar pessoas na caminhada com Cristo. Por ser claro no ensino, mas empolgar pessoas nessa caminhada. Isso acontece num discipulado, num aconselhamento, numa conversa, numa reunião, numa mensagem, muitas vezes. Então, eu posso dizer para vocês que eu fico energizado depois de uma aula. Talvez para vocês nem é tão legal, eu espero que seja, mas para mim é incrível poder dar uma aula. Poder apresentar a palavra de Cristo, depois poder ensinar, é incrível. Anima a minha semana. E por isso que é muito triste não poder estar junto com vocês aqui. Porque eu queria estar junto com todo mundo. Mas para mim é algo que anima meu coração. E que enche meu coração. E talvez para vocês sejam coisas diferentes. As habilidades que eu percebo que Deus me deu, Deus desde criança me deu uma facilidade, talvez, mas um amor por poder desenhar, por coisas artísticas. Então, pelo desenho, pela música, por teatro, por várias coisas assim. E eu sempre amei informática, sempre amei mexer com computador, com coisa assim. Meus pais pediam para eu sair, eu voltava, e hoje em dia é o que faz o ministério, de certa forma, acontecer. Então, eu sinto que Deus também tem utilizado isso. E talvez as criatividades ou características que eu posso usar para esclarecer, às vezes, verdades bíblicas difíceis, é porque Deus tem me capacitado durante a minha vida nisso. O meu estilo pessoal, como eu falei ali dos 16 personalidades, é um ativista. Então, é alguém que é mais intuitivo. Eu não sou muito estruturado, mas isso me anima e me faz sonhar e me empolgar com muitas coisas. Então, eu sou um sonhador, eu sou motivado por pessoas. Então, eu sei que esse meu estilo, eu preciso cuidar com os pontos ruins dele, mas me alegrar com as coisas boas e usar isso para Deus. Por fim, os dons, talvez espirituais, que eu percebo que Deus tem colocado em mim, como eu falei que foi uma crescente, não era o que eu via antes, hoje tem sido muita questão de ensino. E talvez, em algum aspecto, um crescimento talvez na área de liderança. E eu não sei até onde isso vai crescer e as formas que Deus vai manifestar. Eu sei que o Espírito usa como quiser. E eu estou aberto para como ele quiser. Ou seja, esse talvez é um quadro um pouquinho do que eu compartilho na minha vida. A grande pergunta é como você pode servir. A pergunta que eu quero deixar no meio dessas aulas é como, talvez essa pulga atrás da sua orelha, como eu posso primeiro me capacitar a servir a Deus e como eu posso servir a Deus para as pessoas, nesse momento como igreja. Como eu posso talvez aprimorar as coisas que Deus tem me dado, talvez estudar alguma coisa a mais, talvez me aprimorar em alguma área, talvez conversar com pessoas, entender como eu posso crescer no que Deus tem me dado e como eu posso servi-lo. Nós somos chamados a servir. E na dúvida, exerça o amor como árbitro para o nosso serviço. Mas dentro disso, esse quadro não é para ser um quadro emoldurado na sua parede dizendo essa é a definitiva ideia da minha vida, mas sim uma direção. Para onde você está caminhando? Para onde você está indo? Por fim, eu queria terminar a nossa aula. Obviamente, daqui a pouco nós temos o nosso tempo de culto já também, então temos pouco tempo. Mas eu queria rapidamente dividir aqui vocês em pequenas salas ali, para a gente poder compartilhar um pouquinho, talvez, sobre o que você percebe e a gente orar uns pelos outros, porque daí às 10 horas nós começamos o nosso culto também. Mas eu quero te estimular o seguinte: nós estamos vivendo um ambiente interdependente. Você é chamado a servir os outros e os outros são chamados a cuidar de você também. Que a gente possa falar sobre os dons espirituais, falar sobre essas coisas de uma maneira mais natural. E que isso se torne algo corriqueiro do nosso dia a dia. Por isso, esse é o meu compartilhar com vocês. Eu tenho que descer lá para o nosso culto, então não vai dar muito tempo da gente ter mais conversa, mas, por favor, se você tiver uma dúvida, tiver alguma pergunta, algo a comentar também, a gente pode ter um tempinho também, me manda uma mensagem, a gente vai conversando, não tem problema, mas meu maior objetivo é que essa aula possa ter servido de forma prática para que você possa servir a Deus. Tudo bem?
Stefan, tu consegue criar salas com 3, 4 pessoas no máximo, assim? E eu queria orar por vocês nesse momento também para a gente terminar o nosso tempo, beleza? Deus, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor nos trouxe aqui. E se o Senhor nos trouxe aqui é porque o Senhor tem nos permitido aprender sobre dons, sobre a tua palavra, e isso é uma responsabilidade. É uma responsabilidade para mim, ensinando sobre isso, com certeza. É uma responsabilidade para mim, como exemplo, talvez nesse sentido, mas certamente uma responsabilidade para cada um presente aqui, para que a gente possa ser abençoado, para que a gente possa crescer, para que a gente possa te servir e possa proclamar as tuas verdades. Nós entendemos que nós somos limitados, nós somos fracos, nós precisamos aprender tanto de ti, Deus, mas nos ajuda a servir os outros. Que o amor seja a marca da nossa igreja e que os dons, essas manifestações, essas verdades bíblicas, tudo isso seja real no nosso meio, para que a gente possa estar servindo uns aos outros, cuidando uns dos outros, no meio da onde nós estamos. Eu te agradeço porque o Senhor nos trouxe aqui. Te agradeço porque o Senhor tem sido tudo que nós precisamos a cada dia. Te entrego também esse culto que nós vamos estar juntos daqui a pouco e também essa escola bíblica para que seja para a tua honra e glória também na conversa de cada um. Em nome de Jesus, amém. Deus. Amém, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E aí eu queria te convidar a conversar um pouquinho uns com os outros nesse tempo, também nos mesmos grupos pequenos, tá bom? Valeu, gente.